Vamos lá, meus irmãos, então, o nosso último bloco do segundo dia de introdução ao Antigo Testamento 1. Último bloco agora. Então, vamos lá. Vocês já tentaram ler a Bíblia de forma cronológica? Vocês vão ver como é legal. É muito gostoso tentar ler ela de forma cronológica, porque vai ter vezes que a gente vai estar lendo ela e a gente vai ler um profeta menor. A gente, por exemplo, quer ver um exemplo muito curioso, irmãos? Muito curioso. O livro de Ruth. O livro de Ruth, que episódio que ele está, o livro de Ruth? O senhor fala em que momento da história? Que momento da história? Deixa eu pedir ajuda dos universitários aqui. Vamos lá, vocês sabem que período que ele está ou não? Irmão Júnior, Gil, irmã Cleusa? Estão na Babilônia? Não. Babilônia é Esther. Depois da Babilônia, né? É do Persa ali já. Livro de Ruth é período dos juízes. Período dos juízes. Ou seja, que interessante, né? É interessante esse detalhe. Porque vem Josué, vem o período dos juízes, em algum momento da história de juízes, tem a história de Ruth, mas não foi registrada pelo escritor de Juízes. Possivelmente, quem registra e faz Ruth é o profeta Samuel. Interessante, não? Pastor, mas por que ele é o profeta Samuel? Porque no finalzinho de Ruth vai dar a ideia de que da descendência de Boaz vem o rei de Israel. Dá essa ideia de que ele sabia essa correlação. Mas então, o livro de Ruth se dá em algum momento da história dos juízes, possivelmente no final. Quando a gente lê o livro de Ruth nesse episódio, muda toda a nossa compreensão, né? Não é? Uhum. Então, por exemplo, pensem vocês no povo oriental. Eles, vamos supor, né? Eles têm o jeito deles de pensar. O ocidental tem o jeito dele de pensar. Então, organizar a Bíblia, ou de forma cronológica, ou como temas, teria um problema. Outra pergunta, agora que achou aí nos universitários, pastor Johnny? Então, eu estou justamente nos juízes, mas, bom, até o momento eu não achei. Ruth, mas então, e Ruth? Não, justamente, é porque na ordem cronológica ele já está contando o fato dos juízes, né? Sim. E aí Ruth, talvez seja uma deficiência minha aqui. Mas pode ver que vem Juízes, né? E depois de Juízes vem o livro de Ruth, não é isso? Ah, bateu aqui, ó. Pronto. O quê? Não, justamente, né? Na minha Bíblia cronológica, por exemplo, tem Juízes 3, 4, já vem Ruth 1. Aí, então. Ruth capítulo 2, 3 e o 4, e aí vai intercalando com Juízes 4, Juízes 5. Entendeu? Isso aí. Agora, eu deduzo que deve ter sido nos últimos anos, porque o período dos juízes, a gente vai chegar lá, vocês vão ver quanto tempo durou o período dos juízes, irmãos. Por volta. Quando a gente pensa assim, livro dos juízes, a gente pensa assim, alguns anos, né? Bom, então a gente vai deixar para matar essa curiosidade lá na frente. Mas é muito interessante isso. Agora, outra curiosidade. O livro de Jó foi escrito por quem e ele retrata que período cronológico da história? O período eu até me recordo, né? Espero não estar errado, o período abraâmico, ali no tempo de Abraão. Então, pelo menos uns 2.500 anos antes de Cristo. Abraão é 2000. 2000? Ah, tá. 2000. Então, quem escreveu possivelmente o livro de Jó? Moisés, possivelmente. Agora, olha que interessante. O pastor Johnny acertou quando diz período de Abraão. É o período dos patriarcas. Em qual a época? Na época de Abraão? Na época de Isaac, de Jacó? Não sabemos. Mas era daquela era patriarcal. Pastor, a gente vai chegar lá. Mas olha que legal. Então, imagine você ler a Bíblia cronológica, de repente você está lendo Gênesis, e aí, antes de acabar
Era para ter as ação. histórias ali de Jacó, aí vem Jó. Você fala, mas Jó? Aí volta a história de Jacó, e aí vem José do Egito. Você fala, mas tá certo isso, pastor? Possivelmente. Cronologia. Entendeu? Interessante, né? Quando Há a umas gente olha a inferências, né? cronologia... Hã? Há umas inferências que o período de Abraão, pela cidade, por algumas conquistas. Exatamente, né? Então, voltando aqui para o nosso slide, a disposição dos livros do Antigo Testamento. Então, por isso que, quando o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos vão falar sobre o Velho Testamento, ele fala, vocês não viram nas leis, nos profetas e nos escritos? Era porque era a divisão dos judeus, irmãos. Estão entendendo? Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, Torá, os profetas, Neviim e os escritos, Ketuvim. Então, quando Jesus, os apóstolos, estão falando, mas vocês não viram nos profetas? Não viram nos escritos? Não viram na lei? Eles estavam fazendo a síntese do quê? De todo o Velho Testamento, da ordem que eles tinham deixado. Interessante, né? Exato. Fantástico, né? Exato. Para eles, tudo isso era a palavra de Deus. Os escritos, que eram os livros poéticos, históricos e os 5 rolos, os profetas e a lei, eram tudo palavra de Deus. Então, leia para nós agora, irmão Pastor Johnny, por gentileza. Informações adicionais. As 3 correntes do judaísmo. Ortodoxos são os que cumprem estritamente os 613 preceitos estipulados pela lei judaica, conhecidos como Halachá. Reformistas criticaram diretamente a Torá como possível de ser alterada de acordo com as transformações do mundo, adaptando assim às novas realidades. Conservadores. Eles mantêm o que consideram ser os 3 pilares da religião: a lei judaica, a esperança de libertação nacional e a utilização do hebraico como língua do povo. Surgiram no século XIX como consequência do impacto das mudanças da modernidade sobre a religião. Então, aqui é uma informação importante adicionais sobre as 3 correntes maiores sobre o judaísmo. A gente não vai gastar muito tempo sobre isso, porque o foco maior aqui é a introdução do Antigo Testamento, mas é importante vocês saberem como que eles pensam, quais eram as correntes predominantes, tá bom? Elementos essenciais à compreensão bíblica. Leia para nós, Gil, por favor. Elemento histórico, elemento cultural, elemento geográfico, elemento literário, revolucional e teológico. Por que esses assuntos são importantes, irmãos? Se a gente quer compreender a Bíblia, se a gente quer compreender essa introdução ao Velho Testamento e ao Novo, é importante que esses elementos façam parte dessa cosmovisão, ou seja, dessa maneira que a gente enxerga a Bíblia, na história, na cultura, na geografia, na literatura, na revelação. Sim, não tinham profetas? Não tinham salmos? Que eram canções, não tinham escritos de sabedoria, não deixa de ser uma revelação sagrada. E na teologia, como Deus se comunicou. Por exemplo, a circuncisão é um ato teológico. Deus disse, façam isso, porque vocês fazendo isso demonstrarão que são meus, que nós temos uma aliança. Então, todos esses elementos fazem parte para que a gente possa compreender a Bíblia. Tá bom? E o Pentateuco? Leia para nós, Gil, por gentileza. Gil? Por gentileza. Está sem áudio. Desculpa, pensei que estava... E eu não estava te vendo, por isso que eu não falei. O Pentateuco. Os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, chamados de Torá ou livros da lei, no Antigo Testamento é chamado de a lei, livro da lei, livro de Moisés. Vou falando entre parênteses, ô pastor? Não precisa. Livro do Senhor,
lei de Deus, livro da lei do Senhor. Então, olha só, é interessante saber desses detalhes para que a gente possa saber dos sinônimos que eles são chamados, né? O Pentateuco, ele poderia ser traduzido como a lei, o livro da lei, o livro de Moisés, o livro do Senhor, o livro de Deus e o livro da lei do Senhor. Quando qualquer uma dessas palavras fossem mencionadas, elas estariam sendo atribuídas ao quê? À lei, ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros de Moisés. Então, era muito comum isso entre o povo judeu. E até no Novo Testamento. Você não viu que está na lei? O livro de Moisés, o livro do Senhor, eles estão se referindo ao Pentateuco. Pode ver que aqui são várias passagens, ó, Josué, Esdras, Neemias, Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, sabe quando hoje nós falamos, vamos ler a Bíblia, irmãos? O que diz as Escrituras? Vamos ler os Evangelhos? Vamos ler Mateus? O que diz a biografia do Mestre? Entendeu? São adjetivos que tratam do mesmo assunto, se tratando do Pentateuco. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Pastor, no Salmo 119, 97, 98, até o 104, o salmista, do meu ponto de vista, ele está enaltecendo a palavra de uma forma extraordinária. Só que ele faz alguns comentários a respeito da palavra. Ele chama de mandamento, ele chama de preceito, ele chama... que mais? De lei. Aqui, eventualmente, ele está querendo dizer a mesma coisa. Ou tem alguma outra coisa aqui que está obscuro aos meus olhos? Não. É exatamente isso. O Salmo aí é o Salmo de Davi. Ele está falando da revelação especial de Deus, que é a Bíblia, que ela é mais preciosa do que o ouro e mais desejável do que qualquer outra coisa. Só que antes de destacar a lei de Deus, Davi fala o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra da sua mão. Um dia discursa outro dia, assim como o noivo vai ao encontro da noiva, assim ao sol. Ele começa a falar da criação, mostrando que a criação ela é exuberante, ela é gloriosa e ela revela a majestade do Criador. E aí vem Davi e diz o seguinte: no entanto, há algo mais extraordinário do que a criação, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus, que são os mandamentos de Deus. Quem dele se apropria, recebe mais sabedoria, é o que eu mais desejo, eu busco mais do que o ouro. E aí ele continua enobrecendo, mostrando, olha, se a criação ela é estupenda, a lei de Deus, a revelação especial, ela é extraordinária e incomparável. E quando ele faz esse discurso, ele está enobrecendo toda a lei de Moisés e toda a história dele. Lembram que eu já disse para vocês aqui no passado? Qual era a Bíblia de Davi? Na igreja eu costumo usar isso imensas vezes. Porque quando a gente pensa qual era a Bíblia de Davi, a gente tem que se lembrar que Davi tinha pelo menos entre 7 e 8 livros. Davi ele não conhecia, por exemplo, a história de Samuel. A história de Samuel estava sendo contada. Exato. Ele conhecia Samuel. E ele via Samuel como o homem de Deus que está revelando a palavra de Deus. Qual era a Bíblia de Davi? A Bíblia de Davi era Ruth, a Bíblia de Davi era Juízes, a Bíblia de Davi era Samuel, a Bíblia de Davi era Jó, e a Bíblia de Davi era os 5 livros de Moisés. Existia antes dele, né? E só isso que existia antes dele. E o que mais? Mais nada. Mas quando nós lemos Davi, a maneira em que ele amava, a maneira que ele adorava a Deus, a impressão que dá é que Davi conhecia todos os salmos. A impressão que dá é que Davi conhecia todos os livros de sabedoria. A impressão que dá é que Davi já tinha caminhado, inclusive, com o Novo Testamento e com Jesus, porque ele vive na graça. Então, Davi, ele enobrece a lei. Que lei que ele conhecia? A Torá, o Pentateuco. Mas para Davi não havia diferença entre o Pentateuco e a boca de Samuel.
Porque para ele, Josué, Samuel, Juízes, eram todos homens de Deus. Então, quando ele discursa sobre isso, ele está falando a mesma coisa, enobrecendo o mesmo assunto. Para melhorar isso, a gente vai ver algo bem parecido no Salmo 119. Porque lá no Salmo 119, em cada bloco do Salmo 119, porque o Salmo 119 ele é composto, no original, da seguinte forma. Ele é o alfabeto hebraico. Quando você pega algumas Bíblias, você vê lá Aleph, Bet, Gimel. E quando começa Aleph, é uma palavra com o, no caso, né, com Aleph. No próxima estrofe, na próxima subdivisão, começa uma palavra com Bet, depois com Gimel. E em cada bloco do Salmo 119, ele vai fazendo um trocadilho entre mandamentos, estatutos, ordenanças, lei do Senhor. Só que não se repete durante todos os versículos, criando um salmo enorme, com palavras diferentes ou semelhantes, mas numa ideia diferente. Deduzo eu que o Salmo 119 é um Salmo de Davi. Nós não temos o autor ali, mas pela maneira em que ele se expressa, pela paixão que ele tinha, pela devoção dele, eu deduzo ser de Davi. Eu deduzo. Fantástico, né? Então, seja o Salmo 119 ou o Salmo 19, é isso aí, pastor Johnny. Davi, ele amava tanto a lei, ele amava tanto a Deus, a lei e a toda a revelação de Deus, que ele tinha uma alta consideração. Pastor Raio, o senhor está falando besteira. Davi guardava mais valor à lei do que a revelação dos profetas. Não, meus irmãos. Quando Davi está fugindo de Saul, quando ele está prestes, ele sabe, por exemplo, de um episódio, quando atacam a cidade de Keila, Davi consulta os sacerdotes e profetas. Devemos ir defender Keila? E quem ele chama para ouvir a voz de Deus? Ele chama muitas vezes os sacerdotes e chama muitas vezes os profetas. Os sacerdotes usavam a revelação do Urim e Tumim. E os profetas usavam a revelação de Deus. Quantas eram as vezes que Davi consultava Deus? Quando Davi está fugindo de Saul, que logo Jonatas fala, não, meu pai vai te matar. Eles choram, se abraçam, se despedem. Davi vai para que lugar? Davi vai para o tabernáculo. Vai Meleque. Porque Davi amava tanto a Deus, ele queria uma resposta de Deus. Davi vivia na casa de Deus, lembram? Palavras como, eu quero habitar na tua casa, morar nos teus átrios, são palavras de Davi. Davi amava tanto a Deus que quando Deus Pérez usa, ele não se revolta, mas ele para e diz, houve uma ruptura em Uza. Ou seja, houve uma tragédia em Uza. O que vamos fazer? E aí a arca é levada para a casa de Obed-Edom, fica ali durante um período, e Davi se reúne com os sacerdotes e começam a procurar saber onde erramos. E aí eles veem que erraram, porque a arca não podia ser levada num carroção, tinha que ser levada nos ombros de levitas. Lá em Crônicas, Davi diz e afirma, Davi fala, olha, porque nós não consideramos que são os levitas, então agora são os levitas que levarão a arca. O que Davi está falando, irmãos? Olha, isso é fantástico. Davi consulta a lei, Davi consulta o sacerdote, Davi consulta o profeta, e até mesmo enquanto ele está com o coração empedernido debaixo do pecado, vem Natan e fala da parte de Deus. É você, Davi, aquele pelo qual cometeu todos esses delitos. Davi ouvia de Natan como se fosse o próprio Deus, porque ele acreditava que aqueles homens eram profetas de Deus para a vida dele. Davi não era autossuficiente, que estava acima dos profetas e dos sacerdotes. Davi era um rei ungido, mas que trabalhava em harmonia junto com os reis, junto com os sacerdotes, e levitas e profetas. Fantástico, né, irmãos? Isso é autoridade, né? Você vê, Saul desprezava a palavra, Davi amava a palavra. A palavra e a autoridade dos profetas, né? Entendeu? Pode ver, irmãos, quem é truculento com o pastor, é truculento com a lei. Quem é obediente ao pastor, é obediente à palavra. O marido hostil, ele é hostil
em qualquer lugar, na família, ele é hostil na igreja, ele é hostil no emprego. O marido que é humilde, ele é humilde na família, é humilde na igreja. A mulher que é arrogante, ela é arrogante na família, é arrogante na igreja. A mulher que é submissa na família, é submissa na igreja. Entendeu? Genial, né, meus irmãos? Genial. Bom, meus irmãos, ó, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá, vamos parar aqui, ó. Vamos só acabar o Pentateuco, tá? Aí a gente dá uma pausa, porque falta bem pouquinho, mas aí pode dar muito tempo. Então, vamos aqui. A gente leu aqui? Não. Não, vamos parar aqui, meu irmão. Já deu aula. Que horas são? Não, já tá bom. Chega. Tá bom. Vamos parar aqui. A gente parou nesse ponto aqui, o Pentateuco, tá? Amém. Tá bom? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Não, tranquilo. Não? Irmã Cleusa, tá dando para entender, minha irmã? Tá, tô impressionada com tanta coisa. É muito bom, né? É muita informação, né, irmã? Não se preocupe, que essas informações, elas estão sendo dadas para vocês como acréscimo, né? E é natural que, por isso que nós gravamos as aulas, porque depois a irmã pode voltar, Sim. Estudar de novo. E como eu disse também, no futuro, quem sabe uma hora essa aula pode chegar, quem sabe numa tribo africana de língua portuguesa. Verdade. E por isso que eu peço a permissão de vocês para a gente gravar. Para a gente poder um dia utilizar, quem sabe treinando obreiros, Sim. sabe, deixando com que chegue em outros lugares. Porque é uma riqueza de informação tão linda que... Nossa, é impressionante. Né, o material que a gente está, os livros que a gente acompanha, irmãs, ó, esses slides é a síntese do livro. Então, assim, e eu procuro aqui dar uma síntese, tento mastigar, tento esclarecer, mas é óbvio, é muita informação, e assim como eu, irmã, quando eu sento para aprender uma aula, tem vezes que eu escuto novamente aquela informação, e aquela informação eu falo, entendi, foi por isso. Porque muitas vezes uma informação, num primeiro momento, ele nos acrescenta, mas a gente não abre um dos leques. Mas daqui a uma próxima leitura vai ampliando. Que nem, por exemplo, eu acabei de dizer agora de Davi, sobre estatutos, ordenanças, mandamentos. Então, assim, existem coisas que a gente vai sendo acrescentado dia a dia. Por isso que caminhar na pisada desses homens de Deus do passado, que foram tão piedosos, isso tudo só nos acrescenta. Eu, particularmente, eu acho assim que nós não precisamos inventar a roda. A gente tem tanta coisa boa do passado, tanta coisa maravilhosa, irmãos. Agora, é claro, né, irmãos, me permita aqui, tem vezes que Deus nos dá o presente, a gente consegue ter uma nova compreensão de um fato. E isso é uma graça, isso é um presente de Deus. Eu costumo dizer que, pela misericórdia de Deus, o Senhor, ele me presenteou com uma certa originalidade. Né? Eu assim, de vez em quando, tenho umas sacadas. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu conversava com o professor José Ribeiro, que é um dos mestres mais brilhantes, é um dos pastores mais consagrados e um dos teólogos mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. Uma hora eu quero chamar ele para dar aula para vocês, mas na hora certa é quando a nossa equipe aumentar. Porque hoje a gente não tem nem condições de fazer isso. Pelo menos eu deduzo, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Conversando com o Zé, certa ocasião, sobre algumas coisas, ele falou, puxa, que legal isso daqui, hein, Rai? Ele me chama de Rai, né? De onde você aprendeu? Ele falou, eu estava lendo a Bíblia e eu... Puf! Foi mesmo? Foi. Então, ouvir isso de um Ribeiro é fantástico, né? Você aprendeu aonde? Eu falo, aprendi com Deus, Ribeiro, tá valendo, né? Então, assim, porque ele é de uma genialidade tão grande, de um conhecimento tão vasto, que a gente é tão enriquecido, então, assim, Deus, ele também nos concede presentes. Né? Porque ele vai fazendo isso. Agora, é claro que isso, possivelmente, alguém na história também teve esse insight. Talvez a pessoa não guardou em livro, não guardou em aula, em áudio, e a gente só vai saber no céu. Né? Entendam a riqueza do livro. Se nós não tivéssemos esse material nas mãos, a gente teria... Até a gente chegar aqui, quantos anos demoraríamos?
Por isso que aprender na experiência é nobre. Mas aprender com a experiência de quem já aprendeu é muito mais. Porque você antecipa aqueles anos. Tá bom, meus irmãos? Amém. Ficamos assim, então, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e dê uma semana abençoada para todos vocês, tá bom? Boa semana. Amém. Semana abençoada. Paz, irmão. Deus abençoe. Descanso, pessoal. Graças Deus a Deus. abençoe. Paz, irmão. Fique com Deus. Paz, irmão.